Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro de biologia. Eu sou o professor Raul e nós vamos continuar então o nosso estudo da ecologia. Hoje um tema bem tranquilo, mais um tema tranquilo, né? A ecologia, ela é uma parte da biologia que eu particularmente acho bem de boa, bem tranquilo, não tem tanto processo, não tem tanto nome e ela está muito presente na nossa vida, por isso que ela é muito facinho da gente entender. Mas tem sempre uns peguinhas e é sempre bom a gente aprender esses peguinhas pra gente ir bem na nossa prova, beleza? A gente vai tratar no nosso encontro rapidinho de hoje sobre fluxo de energia nos ecossistemas. Já havia reforçado com vocês que a principal fonte de energia nos ecossistemas não são os produtores, né? A principal fonte de energia dos ecossistemas é justamente o Sol. Já os produtores são aqueles que captam essa luz solar, né? Onde a energia do Sol entra na cadeia alimentar, beleza? Então vejam só, o fluxo de energia nos ecossistemas, a gente meio que também já viu naquela nossa aula de teia e cadeia alimentar. Como que essa energia captada pelas plantas passa do consumidor primário, secundário e terciário. E como que ela se perde ao longo da cadeia alimentar, formando aquela pirâmide de energia que nós estudamos na aula passada. Beleza? Nessa aula de fluxo de energia nos ecossistemas, eu quero focar mais no balanço que existe entre a taxa de fotossíntese de um ecossistema e a sua taxa de respiração celular. Ou seja, a gente vai tratar de produção de um ecossistema e de consumo de um ecossistema também. Beleza? Então, olha só. Dentro de um ecossistema vivo, a gente tem duas equações basais: o processo fotossintético, né, a fotossíntese, e a respiração celular. Quem está embalando isso aqui, quem está dando gás energético para esses processos acontecerem, é o Sol lá em cima, né? O Sol, a estrela lá em cima, vai fornecendo energia aqui para a Terra e essa energia vai passando de um ser vivo para o outro. A captação dessa energia acontece por meio da fotossíntese aqui, ó, em ambiente terrestre realizado principalmente pelas plantas, em ambiente aquático realizado principalmente pelas algas, como a gente teve aula só de alga, né? Gravadinha aí para vocês. De boa? Então olha só pra gente revisar isso aqui, já devem ter carecas de saber. A fotossíntese e a respiração, elas são reações que é uma oposta à outra, beleza? Só que a energia, ela tá sempre em algum lugar. Então veja só, sempre ela tá vindo de algum lugar e indo para algum lugar. Nunca a energia é criada, né? Nem destruída, ela é apenas transformada. Então a fotossíntese é quando eu pego CO2, né? As plantas pegam CO2 da atmosfera mais água do solo, reagem num processo de várias etapas que nós estudamos lá na bioquímica e energizam essa molécula de açúcar, essa molécula de glicose, né? Ou seja, o carbono é o principal transportador dessa energia ao longo das cadeias alimentares. Então veja, a fonte primordial de energia aqui, ó, é a luz do sol. A luz do sol vem e eu energizo essa molécula de glicose. E como consequência, isso é importante a gente frisar, as plantas liberam oxigênio como resíduo da fotossíntese. Mas as próprias plantas, também é muito importante a gente ter isso em mente, podem utilizar esse oxigênio que elas liberaram como resíduo na fotossíntese para realizar a respiração celular. E a respiração celular nada mais é do que usar o oxigênio para quebrar a molécula de glicose, produzindo ATP, né, que é uma molécula energética, e como consequência liberando CO2 e água, beleza? Então vejam, em biologia, nos ecossistemas, a gente sempre tem esse balanço entre fotossíntese e respiração celular. Quando a gente vê agora, quando a gente fala em fluxo de energia nos ecossistemas e análise energética dos ecossistemas, a gente pode pensar então que a fotossíntese produção, é a produção do ecossistema, beleza? E a respiração celular é o consumo. Quando a produção é muito maior do que o consumo, eu tenho uma sobra energética. Então o ecossistema tem pano para manga, né? Ele tem para onde crescer. Quando a produção é menor, quando o consumo é maior que a produção, esse ecossistema está em declínio. E quando produção e consumo são praticamente iguais, significa que esse ecossistema chegou na sua fase clímax, beleza? O que que a gente vai ver? A gente vai ver agora, gente, como que as taxas de produção, tá, dos ecossistemas se comportam quando a gente está falando de um processo de sucessão ecológica. Essa parte é muito interessante da gente estudar.
Olha só, primeiramente vamos entender dois conceitos que costumam aparecer muito em prova quando a gente fala de produtividade de ecossistemas. A gente tem a produtividade bruta do ecossistema e a produtividade líquida. O que é a produtividade bruta de um ecossistema? É toda a fotossíntese que aquele ecossistema realiza, né? No caso de um ambiente terrestre. No ambiente aquático, toda a fotossíntese que as algas realizam. No caso do ambiente terrestre, todas as fotossíntese que as plantas realizam ali. Isso é a produção do ecossistema, é chamado de produção bruta. Já a produção líquida é o quê? A taxa de fotossíntese daquele ecossistema menos a taxa de respiração celular que as plantas, os animais e os outros seres vivos daquele ecossistema realizam. É que nem salário bruto. Por exemplo, a pessoa tem um salário bruto de 5 mil reais. Aí você pensa, pô, tá bom, 5 mil reais. Só que, na verdade, esse é o bruto. O líquido é o quê? É aquele salário menos INSS, menos aquele bando de coisa que desconta de salário que eu não tô lembrando agora. Aí o que vai cair na conta da pessoa que ganha 5 mil, sei lá, 3 mil reais, 3.500, porque descontou um monte de coisa. Isso é o líquido. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, ah, fulano ganha quanto? Ah, fulano ganha 5 mil. Aí o outro pergunta, isso é bruto ou é líquido? Ou seja, isso é o bruto ou é o que sobra para ele após todos os descontos? Beleza? A mesma coisa aqui na ecologia. O que é a produção bruta do ecossistema? É só a fotossíntese daquele ecossistema. O que é a produção líquida? É a fotossíntese menos a respiração celular. O que eu quero trabalhar com vocês aqui agora? Vejam que um ecossistema que apresenta uma posição no planeta onde a incidência de raios solares é maior, vai ter uma produtividade primária bruta muito maior do que um que tem menos incidência de luz solar. Por exemplo, ecossistemas localizados próximos à linha do Equador ou bem na linha do Equador recebem muito mais sol. Logo, a produtividade primária bruta desse ecossistema vai ser muito maior do que, por exemplo, uma tundra, né, que é lá nos polos, que recebe pouca luz, beleza? No final, a líquida pode até variar, mas a do mesmo diminuindo a respiração celular, né, acaba que pode até zerar, né? Se fosse tanto a tundra quanto a Amazônia forem em comunidade clímax, zera a produção primária líquida, praticamente zera. Tudo que é produzido é consumido. O que vai diferenciar? A quantidade de biodiversidade que esse ecossistema consegue sustentar. Um ecossistema próximo à linha do Equador recebe muita energia solar, logo ele consegue sustentar uma quantidade de cadeias alimentares muito maior. Lembra que as cadeias alimentares elas vão perdendo energia, né? A energia ela vai se dissipando ao longo dos níveis tróficos, mas se você inicia essa cadeia alimentar de um nível energético alto, você consegue sustentar vários níveis tróficos. Agora, se você começa de um nível energético baixo, no caso de uma tundra, que é um ecossistema mais próximo aos polos, a quantidade de níveis tróficos que você consegue sustentar é muito menor, beleza? Mas a produtividade primária líquida, isso aqui é importante, gente, vocês lembrarem. A produtividade primária líquida, tanto nos polos quanto na linha do Equador, pode ser até a mesma. Porque você tem na Amazônia uma taxa de fotossíntese muito alta, mas uma taxa de respiração celular muito alta também. No final fica 0 a 0. Também a mesma coisa na tundra. Você tem uma quantidade de fotossíntese menor que da Amazônia, mas uma taxa de respiração celular igual a ela. Então, a líquida vai ficar 0 a 0. A bruta é que muda em relação à posição desses ecossistemas no globo. Beleza? Vamos ver como é que acontece essas relações energéticas aqui quando a gente está tratando de sucessão ecológica. O que é sucessão ecológica? É um processo no qual, gradativamente, a vida chega em um ambiente onde ela não estava instalada, começa por espécies pioneiras, com poucos nichos ecológicos, e gradativamente aquele ecossistema vai se instalando naquela região. Vamos ver aqui inicialmente o que acontece no estágio 1. No estágio 1 de uma sucessão ecológica, eu tenho um terreno praticamente vazio e chegam as primeiras espécies de plantas, que nós chamamos de espécies pioneiras, que são aquelas espécies de plantas que não precisam de tanta água, que suportam uma incidência solar muito alta, né? Essas plantas bem resistentes. Logo, quando eu só tenho essas gramíneas aqui dominando esse ambiente, o número de nichos ecológicos disponíveis é muito pequeno, é um ambiente muito simples. Então, o número de funções ecológicas que existem aqui é muito baixo. Então, eu vou ter uma quantidade de luz muito alta chegando nessas plantas e uma taxa de respiração celular muito baixa.
Com o passar do tempo, esse solo vai ficando cada vez mais rico e plantas mais complexas vão chegando. Consequentemente, nichos mais complexos vão chegando e essa taxa de respiração celular vai aumentando aos poucos. É isso que eu quero que vocês vejam. Vamos aqui, ó. Temos então um ambiente que chegam primeiro as espécies pioneiras e aos poucos essas espécies pioneiras vão cedendo local para outras, porque elas mesmas vão morrendo e tornando esse solo aqui mais rico. Então, inicialmente no processo de sucessão ecológica, eu tenho uma taxa de fotossíntese alta e uma taxa de respiração muito baixa, porque não tem animais aqui, né? Então, eu tenho uma taxa de respiração muito baixa. Veja que a produção primária líquida é alta, está sobrando energia nesse ecossistema. Se está sobrando energia nesse ecossistema, significa que eu tenho o quê? Pano para manga para chegar novos seres vivos para se estabelecerem aqui. Beleza? Então, olha só. As espécies pioneiras, então, lidam com essa quantidade de luz muito alta, taxa de fotossíntese alta, taxa de respiração lá embaixo. Conforme elas vão cedendo lugar para as plantas mais complexas, o que, que vai surgir aqui, ó? Novos nichos que serão ocupados por animais. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um animalzinho aqui. Vamos lá tentar. Tcharam. Olha esse animal aqui. Pronto, vai chegando animais ocupando nichos. Vou botar um pássaro para ser mais fácil de desenhar. Pronto, ele vai ocupando, vão surgindo nichos ecológicos que vão sendo ocupados por animais. Então, surgem novos nichos, consequentemente aumenta a taxa de respiração celular. Olha aqui, ó, fotossíntese lá em cima e respiração celular aqui também, ó, subiu. Fotossíntese lá em cima, respiração celular aqui subiu. Logo, vejam o seguinte, eu posso até ter aumentado a produtividade primária bruta, mas a produtividade primária líquida vai diminuir, porque eu aumentei a taxa de respiração, beleza? Mas ainda tá sobrando, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui, fazer mudar aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, tá sobrando aí de energia. Logo, dá para chegar mais seres vivos. Dá para diversificar ainda mais esse ecossistema, porque eu ainda tenho pano para manga, porque a produtividade primária bruta é muito alta, então sobra quando você faz a líquida aqui, ó. Ah, esse aqui ficou horrível, deixa eu ver se eu faço melhor. Sobra quando eu faço a líquida aqui, ó. Tá sobrando, então podem chegar novos seres vivos. Beleza? Olha aqui. Como sobrou energia para esse ecossistema, novos seres vivos se estabelecem ali. Então, quando eu chego no limite do que esse ecossistema consegue sustentar de seres vivos, energeticamente falando, eu falo que eu cheguei na comunidade clímax. A comunidade clímax é essa comunidade no qual a quantidade de seres vivos ali é exatamente a que esse ecossistema consegue sustentar quando a gente fala de capacidade de captar essa luz solar que chega, de acordo com a posição desse ecossistema no globo, tá bom? Então, olha só, quando eu tenho, então, uma quantidade já com muitos nichos e todos esses nichos estão ocupados, eu digo que eu cheguei numa comunidade clímax, muitos nichos ecológicos, muitas funções ecológicas e todos esses nichos estão ocupados. O que caracteriza uma comunidade clímax? Eu tenho praticamente, tá? Mas no vestibular ele vai deixar de ser igualado. A taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração. Taxa de fotossíntese igual à taxa de respiração. Olha aqui, ó. A taxa de fotossíntese igual à taxa de respiração. Logo, eu posso concluir o quê? Que a produtividade primária líquida é igual a zero. Produtividade primária líquida igual a zero. Tá bom? Professor, e pode acontecer o contrário? Por exemplo, pode acontecer da taxa de respiração ser maior do que a taxa de fotossíntese de um ecossistema? Pode, quando, por exemplo, você tem uma quantidade de animais muito grande e você começa a desmatar esse ecossistema. Logo, você vai ter um desequilíbrio, um consumo muito maior que a produção. Isso vai caracterizar o quê? Declínio. Vai caracterizar uma situação de declínio. É um ecossistema que está entrando em colapso, beleza? Quando a taxa de respiração é muito maior que a taxa de fotossíntese. E o que provoca isso é desmatamento, beleza? Desmatamento. Começa o colapso do ecossistema e você anda para trás no processo de sucessão ecológica. Tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro.
tá? A proposta é ser rapidinho mesmo, para não ficar enchendo muito aí, né? Ficar uma aula muito longa. E muito obrigado pela atenção de vocês.